mês passado eu recebi a notícia de que tinha dado um pequeno problema no meu visto. Eu vou contar muita coisa que eu não contei no Instagram, no TikTok, tudo que tá acontecendo na minha vida. E eu tô com medo, vou ser bem sincera pra vocês, tô com medo do que vai ser. Primeiro vídeo, não sei se tá funcionando isso aqui, eu acho que tá. Ai, não. Eu apertei. Eu realmente espero que o microfone esteja funcionando. Aparentemente, tá tudo ok. A gente vai descobrir depois. E bora gravar esse primeiro vídeo do meu canal. Eu tô com uma mochilona aqui que eu vou ter que carregar. E o que eu vou fazer é andar aqui por Sydney pra contar o que tá acontecendo comigo. Fazem 3 anos que Sydney é a minha casa, foi a minha casa, porque eu tô indo embora daqui exatamente uma semana da gravação desse vídeo. Quando eu postar, provavelmente vai estar faltando menos tempo. E olha onde eu tô. Na Circular Quay pela última vez. Nossa, eu já corri muito aqui, viu? Pra quem não me conhece, eu amo correr. Eu já corri muito nesse lugar. E o universo, ele me deu uma resposta que eu não tava esperando, mas assim, que eu finalmente entendi e eu tive a coragem de ouvir e tomar decisões importantes da minha vida. E por causa desse sinal que eu resolvi ir embora da Austrália. E nesse vídeo, meu primeiro vídeo do YouTube, eu vou contar muita coisa que eu não contei no Instagram, no TikTok, tudo que tá acontecendo na minha vida. Mas antes de contar, pode ser que tenha muita gente caindo de paraquedas aqui que não me conhece. Esse é meu primeiro vídeo longo aqui do canal, então pode ser que fique uma bosta, pode ser que fique horrível, mas eu preciso praticar. E nada melhor do que ir aqui pra eu contar um pouco o porquê que eu tô indo embora da Austrália, o que tá acontecendo na minha vida, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. Quem acompanha as minhas redes sociais já sabe que eu tô indo embora. Tô contando tudo lá, todo o processo. Mas pra quem não me conhece, eu sou a Laura, eu sou de Porto Alegre e morei na Austrália por 3 anos e meio. Em julho de 2022 eu tentei aplicar um visto chamado Working Holiday Visa pra vir pra Austrália, trabalhar, viajar, e acabou que deu certo. E eu tô aqui desde então, desde dezembro de 2022, estamos em junho de 2026. E assim, era um visto novo na época, eu apliquei sem compromisso nenhum, se desse certo, ótimo, se não desse certo, tudo bem também. Porque pra quem não conhece, o Working Holiday Visa ele é um visto muito restrito, porque são só 500 vagas para passaporte brasileiro por ano, então é meio que sorte também, óbvio que tem que ter os requisitos, mas é quem consegue a vaga primeiro, basicamente, e eu consegui, então eu acabei vindo. E eu nunca tive o sonho de vir morar na Austrália, que muita gente tem, mas sempre foi um lugar que eu quis conhecer. E quando eu descobri que ia... Meu Deus, olha isso! Eu tô embaixo da Harbour Bridge e aqui é a Opera House. Pra mim, esse daqui é uma das coisas mais bonitas de Sydney, com certeza. Tá, foco, eu preciso entender que pro YouTube eu preciso ter foco. Então, a Austrália sempre foi um lugar que eu quis conhecer e quando eu descobri que ia abrir esse visto para brasileiros de até 30 anos visitarem e trabalharem na Austrália por 1 ano ou mais, eu pensei que podia ser uma oportunidade de tentar e acabou que deu certo. Eu já tinha tido algumas experiências no exterior antes, eu já tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, então eu sempre tive essa vontade de conhecer lugares, ter novas experiências. Tem 8 minutos que eu tô gravando e eu já tô com dor no meu braço. E no Brasil eu tava um pouco perdida já, querendo sair de lá e viver coisas novas. Eu era recém-formada na faculdade, assim, recém-formada não, já fazia 2 anos que eu tinha me formado em turismo e meio perdida, sem, sabe aquela crise existencial que as pessoas jovens têm quando saem da faculdade, sem saber muito que rumo tomar, e acabou que tudo foi se encaixando, tudo deu tudo certo para eu vir para a Austrália. Eu cheguei aqui em dezembro de 2022 e eu cheguei naquele desespero, como a maioria dos brasileiros chega aqui, com pouco dinheiro, precisando achar trabalho o quanto antes, porque as contas iam começar a chegar, aluguel, mercado, transporte, tudo em dólar, então eu precisava começar a ganhar em dólar. E eu fui muito louca, eu trouxe muito pouco dinheiro, óbvio, porque eu tinha o meu primo aqui, então acabou que eu não paguei aluguel por 1 mês e pouco, algo assim. Então eu não tinha essa reserva de aluguel, porque eu não estava pagando aluguel no início, fui muito privilegiada, graças a Deus. Mas assim, eu precisava encontrar um trabalho quanto antes, porque eu não queria ficar nessas o tempo inteiro, né? Queria me virar, queria sair da casa dele, queria achar um lugar pra mim e começar a minha vida aqui. E em 4 dias eu achei um trabalho aqui num restaurante tailandês
que eu deixei meu currículo lá pessoalmente, eu vi que tinha uma plaquinha que eles estavam precisando de gente para trabalhar. E eu, no desespero que eu tava, fui lá e falei, quero esse trabalho. E aí eles me mandaram mensagem no celular para ir lá fazer um teste, eu fui lá e fiz. E fiquei lá de garçonete. Tô passando por baixo da Harbour Bridge. Nossa, eu amo esse trajeto que eu tô fazendo. Pra quem conhece Sydney, eu tô indo da Circular Quay até a Darling Harbour falando com vocês. Tá, foco. E aí eu fiquei nesse restaurante tailandês por um mês, porque foi horrível, a minha chefe era insuportável e assim, eu sentia que aquilo não era pra mim. E aí aqui, desde que eu cheguei, eu trabalhei em 5 áreas diferentes, ou 4. Trabalhei com hospitalidade, que é restaurante, café, eventos. Trabalhei como cleaner, que é limpando, né, literalmente faxineira. Trabalhei em hotel, na recepção de um hotel. Trabalhei depois em uma agência de intercâmbio, que foi o trabalho que eu fiquei mais tempo aqui na Austrália e foi muito bom, era um trabalho de escritório. E eu posso dizer que em 3 anos e meio aqui eu nunca fiquei mais do que uma semana desempregada e assim, eu trabalhei muito. Nos cafés que eu trabalhava, nossa, eu fazia todas as horas possíveis porque eu queria ganhar dinheiro e aqui tudo é pago por hora. E eu acho que quando a gente descobre esse mundo de pagamento por hora, a gente fica viciado em trabalho, porque a gente começa a querer trabalhar mais e mais. E aí tu pensa, quando tu tá em casa, tu fica pensando, nossa, eu podia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro. E aí tu entra nesse ciclo maluco, só que aí é um ciclo de exaustão também, porque tu não consegue descansar, tu fica muito cansado. Enfim, trabalhei que nem um animal aqui na Austrália. E em paralelo a isso, depois de 2 anos e meio aqui na Austrália, eu retomei o meu trabalho com a internet, que eu tinha deixado de lado desde que eu tinha saído do Brasil. Porque eu não conseguia conciliar o trabalho daqui com o trabalho da internet. Porque exige muito tempo, né? Os trabalhos daqui nos deixam exaustas e a internet exige muito tempo, exige muito planejamento, muita constância, que eu acho que a constância é uma das coisas mais difíceis de tu não parar nunca. Então eu recomecei a contar a minha história aqui na internet e como que é essa vida de imigrante, como que é essa vida de morar fora, morar longe do Brasil, especialmente aqui na Austrália, que é onde estava sendo a minha experiência. E hoje, um pouco mais de 1 ano depois de eu recomeçar aqui na internet, somos mais de 100 mil pessoas que me acompanham em Instagram, TikTok e agora, se Deus quiser, aqui no YouTube. Eu tava sempre esperando o famoso momento certo chegar para eu retomar isso. Mas como a gente sabe, o momento certo ele nunca chega, a gente só fica esperando ele o tempo inteiro. Isso faz a gente procrastinar os nossos projetos, adiar os nossos planos. E, na verdade, o momento certo é agora. E assim, eu tive que receber muitos sinais de pessoas, sinais do universo, para eu entender isso, para eu entender que não, o momento certo ele nunca vai chegar, eu só vou ficar esperando. E aí foi que eu decidi realmente, não, vou voltar com a internet em março do ano passado, 2025. Calma aí, olhem isso. Eu acho muito bizarro esse, sei lá, monumento que tem aqui em Sydney, que é um carro com uma pedra em cima. Eu não sei qual é a explicação, preciso pesquisar, né? Eu preciso entender que eu preciso pesquisar as coisas para poder falar pra vocês agora aqui. E agora, em alguns dias depois de eu gravar esse vídeo, eu tô encerrando esse ciclo de Austrália na minha vida. E ciclos se encerram para novos ciclos começarem. Eu vejo muito o mundo dessa forma, de que nada acontece por acaso, de que tudo tá se organizando perfeitamente para que a nossa vida seja como ela tem que ser. E o meu novo ciclo vai ser viajando o mundo, que eu tô muito animada porque sempre foi algo que eu quis fazer. Então eu aproveitei do limão e fiz uma limonada. Já que eu não posso ficar na Austrália, eu vou viver o meu sonho de algum jeito. Porque senão eu só ia ficar adiando. Como tudo, a gente sempre acha que não tem dinheiro suficiente, não tem conhecimento suficiente, acha que não vai dar certo. Porque é tudo muito incerto, né? Essa vida de internet é uma coisa instável e é uma coisa que depende de vários fatores. E eu tô com medo, vou ser bem sincera pra vocês, tô com medo do que vai ser. Óbvio que eu sempre vou dar o meu melhor, porque esse é o meu sonho, de eu ter a minha liberdade geográfica, de eu ter a minha liberdade financeira. No Brasil eu não tinha uma situação financeira ok pra eu dar o pontapé nesse sonho de começar a viajar o mundo. E a Austrália foi essa ponte, a Austrália foi
esse meio que a vida me proporcionou de eu conseguir juntar o dinheiro que eu preciso pra eu dar o pontapé nesse sonho. E eu sou muito grata a isso. Esses 3 anos, igual eu falei, nada acontece por acaso. E tudo tá se encaixando perfeitamente, eu não posso reclamar. Eu acho que tudo que pode estar parecendo ser ruim no momento, lá na frente se explica. E agora eu tô indo viver essa nova fase da minha vida. Agora o mundo vai ser a minha casa. Ai, gente, eu realmente não sei o que me espera. E eu acho que isso que deixa tão legal também, sabe? De não ter muito plano. Óbvio que eu tenho um plano, tá? Eu não sou louca. Mas é um frio na barriga gostoso. Tá, e pra tudo isso fazer sentido, talvez esteja um pouco confuso, eu preciso voltar pro começo dessa história pra te contar como tudo isso começou e por que tá terminando agora. Tô com muita dor no meu ombro de ficar segurando essa câmera, eu acho que eu vou precisar trocar de braço. Vou ficar com tendinite. Aqui tá uma coisa que eu amo da Austrália, que eu vou sentir muita falta, a segurança. Meu Deus. Tá, mudamos de braço agora, vocês estão no meu braço direito. Tá, então só retomando um pouco, eu cheguei na Austrália em dezembro de 2022. Eu cheguei em Sydney, primeiramente, aí em março de 2023 eu me mudei pra Cairns, que é no norte da Austrália, pra trabalhar lá e pra poder estender o meu Working Holiday Visa. Pra quem não sabe, o Working Holiday Visa tu pode estender ele por até 3 anos pra trabalhar aqui na Austrália. Tem várias regrinhas que eu posso responder pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês têm dúvidas de como que funciona essa renovação do Working Holiday Visa. E lá em Cairns foram 3 meses trabalhando num café, que foi uma experiência muito legal, porque eu conheci bastante australiano, realmente aqui em Sydney eu ainda não tinha conhecido. As pessoas eram muito legais, lá que eu consegui fazer dinheiro, porque Cairns é uma cidade pequena, que eu não tinha nada pra fazer, então basicamente eu só trabalhava, meu foco era trabalhar. Eu falava pra minha chefe, sempre que tiver horas, pode me colocar, eu tô disponível sempre. Eu queria trabalhar o máximo que dava, porque é aquilo, as horas viciam e eu queria trabalhar pra juntar dinheiro também. E no início lá eu morei num hostel, dividindo o quarto com mais 10 pessoas. Só que hostel é aquilo, né? A galera tá viajando, tá fazendo festa. E eu tava trabalhando, tinha que ir num café, que os cafés abrem muito cedo. Então o meu horário de trabalho começava às vezes 5:30 da manhã. E eu não conseguia descansar no hostel, porque é barulho até de madrugada, acende luz, apaga luz, é caos, quem já ficou em hostel sabe. E aquilo me marcou, sabe? Cairns me mostrou que dava, que a vida na Austrália era possível trabalhar e se sustentar, trabalhando num café, por exemplo, porque eu duvidava um pouco disso antes de chegar aqui na Austrália. Se eu ia conseguir pagar minhas contas trabalhando num café ou trabalhando de cleaner. E dá, tá? A resposta é sim, dá. Então, depois de 3 meses, eu voltei pra Sydney com um pouco mais de noção de como tudo funcionava, de como era essa vida maluca de Austrália. Tinha, então, essa visão de que dava pra eu me sustentar tendo qualquer trabalho, então isso me deixou um pouco mais tranquila, que era um dos meus maiores medos. Acabar meu dinheiro, e aí? Eu não queria pedir dinheiro pros meus pais. E aí eu engatei vários trabalhos, um atrás do outro, em restaurante, em café, de cleaner, igual eu falei antes. Será que tá ficando repetitivo esse vídeo? E depois de todos esses trabalhos... Ah, tô escrevendo no teto! Tava escrevendo alguma coisa no céu. E depois de tudo, eu entrei no mundo corporativo, num trabalho de escritório aqui em Sydney, que eu fiquei lá por quase 3 anos, em uma agência de intercâmbio, mais especificamente falando. Então sim, dá pra ter trabalho de escritório aqui em Sydney também. Então foram 5 áreas em 3 anos e meio aqui na Austrália. E fazendo coisas que eu nunca tinha feito no Brasil, né? E que eu nem imaginava que eu faria um dia na minha vida. Isso que é legal da Austrália, tu poder ter acesso a uma qualidade de vida boa, tendo diferentes tipos de trabalho, trabalhos que tu muitas vezes nem imagina que tu faria. E eu sempre engatei um trabalho atrás do outro aqui na Austrália, justamente por essa ansiedade de eu achar que o meu dinheiro ia acabar e que eu não ia conseguir pagar minhas contas. Eu tenho um pouco de medo e ansiedade dessa questão de eu estar indo viajar e focar total na minha carreira na internet por conta de não ter algo certo, de eu depender de mim, realmente empreender, né? Ter uma vida de empreender com a internet, mas vai dar certo, vai dar certo. E Sydney é uma das cidades mais caras do mundo, então tem isso também, tudo aqui é muito caro, os aluguéis especialmente. Pagar aqui tudo, o aluguel é por semana, todas as contas são semanais. Óbvio, os salários também são semanais ou quinzenais,
que faz sentido. Então eu sempre acabei indo trabalho atrás de trabalho pra eu não ficar sem receber dinheiro, porque eu achava que eu ia morrer de fome. E eu fui entendendo as estratégias de como buscar trabalho, como aplicar para trabalhos, dependendo de qual área que eu queria, qual área que eu tava buscando, como montar e adaptar o meu currículo para cada vaga que eu queria. E aí depois de eu já estar no mundo corporativo por um tempo, eu voltei a criar conteúdo pra internet. Os meus conteúdos começaram a dar uma viralizada, porque eu falo muito sobre essa questão de morar no exterior, morar fora, vida de imigrante, que eu sei que muita gente se identifica e que eu não gosto, eu falo a real, eu falo a verdade, eu não gosto de ficar romantizando nada. E acabou que foi crescendo, muita gente compartilhando e eu sou muito grata a isso, porque a criação de conteúdo é uma coisa que eu gosto muito realmente de fazer. E que me dá a possibilidade de investir na minha carreira na internet. E que, de novo, não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Parece que é só fazer um videozinho e postar, mas não é, não. Tem muita coisa por trás, muita. Muito investimento também, de tempo e de dinheiro. Enfim, isso pode ser assunto para outro vídeo. E eu realmente vejo que eu consigo ajudar as pessoas por aqui, sabe? Algo genuíno. As pessoas se sentem melhor, às vezes, assistindo um vídeo meu ou alguma informação legal que eu trago que as pessoas não conheciam. Consigo contribuir para a vida das pessoas de alguma forma e isso, eu acho que isso é muito satisfatório, né? Isso traz gratidão, enfim. Algo que é super importante também. Eu comecei a criar conteúdo ainda no Brasil, antes de vir para a Austrália. E aí, quando eu cheguei na Austrália, eu abandonei, porque eu não consegui conciliar os trabalhos daqui com a criação de conteúdo na internet. E há mais de um ano eu vivo nessa loucura de conciliar o trabalho CLT normal, das 9 às 6, com criar conteúdo, postar todo dia, tá ali colocando a cara na tela todos os dias. Tô chegando na Darling Harbour, peraí. Lindo aqui, ó, a galera correndo, isso que eu fazia, nossa, isso aqui eu vou sentir falta. E muitas vezes as pessoas não entendem o quanto de energia exige criar conteúdo. E assim, ninguém trabalha comigo, sou eu que faço absolutamente tudo. Eu planejo, eu crio roteiro, eu gravo, eu edito, eu posto em 4 redes sociais diferentes, eu penso nas estratégias. A minha cabeça não para, ela tá sempre pensando o que tá em alta, o que eu posso postar, que informação é legal eu compartilhar. Então a cabeça tá a milhão todo tempo. E aí quando eu não tava gravando conteúdo, tava no trabalho, com outras responsabilidades, outras preocupações e coisas pra resolver. Mas enfim, eu faço isso porque tem um propósito maior. Ai, eu cansei, vou dar uma sentada, que tá bonito ali. Eu adorei isso da minha câmera, que ele me segue. Ela me segue. Mas na verdade eu preciso ir no banheiro. Se tem uma coisa que eu sei aqui de Sydney, é todos os banheiros públicos, porque eu já fui em todos. Eu faço muito xixi porque eu bebo muita água. E agora a criação de conteúdo é o meu trabalho full time, por isso que eu tô começando aqui no YouTube também. E na verdade é um trabalho que eu sempre sonhei, então eu não tô reclamando não, tá? Eu tô colocando todo o meu foco, toda a minha energia nisso, porque eu vou fazer dar certo. Já tá dando, já tá dando. E por que eu decidi ir embora da Austrália? Fiquei fazendo um suspense, sim, porque eu realmente precisava esperar acontecer algumas coisas, precisava de definir algumas coisas, alguns processos burocráticos. No mês passado eu recebi a notícia de que tinha dado um pequeno problema no meu visto, na aplicação do meu visto, o que é normal, o que acontece com muitas pessoas aqui na Austrália, muitos imigrantes, então eu super entendo que a vida de imigrante ela tá totalmente nas mãos da imigração, do governo, então faz parte. Dentro das possibilidades que eu tinha, ir embora do país era foi o que fez mais sentido no momento. E eu não vou entrar em detalhes aqui de que tipo de visto que era, ou não vou dar detalhes sobre isso, porque eu acho que não vem ao caso. Foram problemas burocráticos, sim, mas acho que eu não preciso especificar exatamente o que aconteceu. Até porque eu não sou agente de imigração para ficar falando sobre vistos aqui na internet. Mas enfim, quando eu recebi essa notícia, eu entrei em contato com o meu agente de imigração para entender. Óbvio que na hora é um choque, porque a gente fica... É um documento ali, né, que tu fica meio... Nossa, é ruim de receber. E aí, quando eu abri, eu liguei pro meu agente de imigração e, assim, eu recomendo ele de olhos fechados. Se tu tá aqui na Austrália, se tu pensa realmente em imigrar, em ter um caminho migratório aqui, chegar até a tua residência, ou seja lá qual for a tua situação, que tu esteja precisando de um advogado de imigração, com um processo de validação de profissão,
com o processo de apelação de visto. Enfim, ele e o time dele sempre acompanharam o meu processo do início ao fim. E quando isso aconteceu, óbvio, eles me passaram todas as possibilidades que eu teria. E igual eu falei, ir embora da Austrália foi uma escolha minha dentro das possibilidades que eles me passaram. E tá tudo bem, a aplicação de visto é totalmente sobre o governo, sobre a imigração australiana. E a minha situação era um pouco arriscada, o que eles deixaram claro desde o começo. E eu sou super tranquila em entender isso. E por uma escolha minha, eu entendi que o melhor pra mim seria ir embora. Óbvio que eu pensei, óbvio que eu coloquei no papel várias coisas, falei com a minha família. Decidi sair do confortável de novo, porque a Austrália, querendo ou não, depois de 3 anos e meio aqui, eu já tinha uma rotina, já estava, entre aspas, numa zona de conforto de novo. E eu sinto que eu não gosto de estar em zona de conforto, eu gosto de desafios, gosto de fazer coisas novas. É aquele friozinho na barriga que eu falei, dá um pouco de medo, só que faz parte. Senão a gente, sei lá, eu penso assim, que eu iria ficar nessa mesmice talvez por muito tempo, sabe? E a Rede da Loia, que é a empresa do meu agente de imigração que eu falei, eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Se tu estiver precisando, pode entrar em contato com eles, que não tenho dúvidas que eles vão estar super dispostos a ajudar com todo o processo de vocês. Então tu pode agendar a tua reunião direto nesse link que eu tô deixando aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Eles são tão bons que eles me ajudaram a traçar uma estratégia depois que eu recebi essa notícia para eu estar aqui na Austrália exatamente nas datas que eu queria estar. Eu usei todos os dias possíveis que eu poderia estar aqui ainda. Então deu tudo certo, todas as datas se encaixaram com a ajuda deles, óbvio. E aí tudo se encaixou perfeitamente. Por isso que eu acredito muito que o universo nunca erra. Tudo ficou ótimo, perfeito. Agora, olhando toda essa situação de cima, tudo faz muito sentido, e nada aconteceu por acaso. E eu tô muito animada com essa nova fase de vida que eu vou viver. Inicialmente em Bali. Nossa, que legal. Lá em Bali eu vou entender melhor o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer. Eu vou focar 100% aqui com vocês na internet. Então já se inscreve aqui, por favor, e comenta de qual país que tu tá me assistindo. E calma aí, não sai do vídeo ainda, que eu ainda não acabei. E é isso, eu sinto que não vai se encerrar por aqui. Eu sinto, na verdade, que isso é só o começo de tanta coisa que eu quero fazer, de tanta coisa que eu quero viver. Vou fazer dar certo, eu já tô fazendo, tô me esforçando muito, colocando energia em muita coisa que eu já queria. Nossa, eu cansei muito. E eu sinto que tudo isso que tá acontecendo não foi o final da minha trajetória aqui na Austrália. Eu sinto que é a Austrália dizendo que eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui e pode ir, sabe? Vai viver uma coisa que tu queria muito, vai viver teus sonhos, vai experienciar lugares novos, vai conhecer gente nova. Então por isso que eu tô levando tudo de uma forma tão leve, que é como eu gosto de levar tudo na minha vida. E eu não tenho um roteiro perfeito, eu não sei exatamente como que vai ser, mas uma coisa é fato, que eu vou documentar tudo aqui pra vocês, não só aqui, mas no Instagram e no TikTok. E só antes de finalizar esse vídeo, eu queria lembrar vocês que por quase 3 anos eu fui a pessoa que todo mundo perguntava: Laura, como que eu acho emprego na Austrália? Laura, quais sites que funcionam pra eu achar trabalho? É difícil, em quanto tempo eu vou achar trabalho? Eu consigo trabalho sem falar inglês? É verdade que precisa ter experiência australiana pra conseguir trabalho? Mas chegou num ponto que eu percebi que eu precisava organizar isso de uma forma clara e fácil, que durasse, que as pessoas tivessem acesso a isso por muito tempo. Então eu escrevi o e-book Como Encontrar um Trabalho na Austrália, e é o e-book que eu gostaria de ter tido no meu primeiro dia aqui na Austrália. É literalmente o que eu aprendi na prática, os setores que mais contratam brasileiros, os sites que realmente funcionam, as estratégias que tu precisa usar nesses sites para dar certo e para te não perder o teu tempo fazendo coisa errada que eu fiz. E igual eu falei antes, foram 3 anos e meio que eu nunca fiquei mais do que 1 semana desempregada, então eu entendi como que funciona para conseguir trabalho em vários setores que tem aqui. Lá tá todas as estratégias e minhas experiências, que é literalmente tu só colocar em prática, que eu tenho certeza que vai dar certo. O link do e-book tá aqui na descrição. E se tu tá chegando aqui na Austrália, ou se tu recém chegou, ou se tu tá em algum trabalho que tu precisa mudar, esse e-book é pra ti. E
é isso. Obrigada, Austrália. Obrigada, Sydney. Obrigada a vocês por terem assistido o meu primeiro vídeo completo aqui do YouTube. Espero que dê certo. Eu ainda preciso ver se vai dar certo e editar. Então, como todos os youtubers fazem, já deixa o teu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra te receber notificação dos meus próximos vídeos. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Bora descobrir os próximos capítulos da minha vida comigo, porque nem eu sei como vai ser. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente eu já vou estar lá em Bali. Como será que eu vou estar? Tomara que eu esteja gostando. Tomara que esteja sendo como as minhas expectativas estão. Mas é isso. Tchau!